amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Vou repetir isso aqui. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Quero dizer que Deus sabe do que eu vou falar, Deus sabe da sinceridade do meu coração. Não me sinto mais preparado ou mais capacitado para estar aqui ministrando aos obreiros da casa do Senhor. Eu olho na nave da igreja, olho no corpo de obreiros e eu vejo pastores que estão no fronte de batalha. Eu vejo líderes que estão pastoreando igreja, que estão dia a dia cuidando do povo. Homens que muitas vezes trabalham secularmente, trabalham fora para poder colocar o pão na mesa para sua família, pagar suas contas, e ainda assim cuidam da igreja de Deus, cuidam da igreja do Senhor. Homens os quais eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu sou apenas um ensinador, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que é apaixonado por ensinar a Bíblia. Mas aprove a Deus que nessa tarde o Senhor nos trouxe aqui para compartilhar uma palavra. Eu queria colocar um tema nessa palavra. E o tema é: por que você quer ser pastor? Por que você quer ser pastor? Muitos obreiros que começam na caminhada ministerial, começam trabalhando no reino, servindo no diaconato, sonham e almejam o pastorado. Muitos estão na casa de Deus, alguns vão descer as águas do batismo hoje, e é natural que em algum momento desperte um chamado, desperte um desejo de ser usado por Deus, de cuidar de vidas.
Porque muitas vezes nós olhamos para o púlpito, nós estamos aí embaixo, olhamos para o púlpito, e nós vemos isso aqui, estar no púlpito, ministrar às pessoas, ser dispenseiro de Deus para a vida das pessoas. Olhamos para quem está diante do altar, olhamos para quem está na frente, na liderança de uma igreja, e nós vemos, muitas das vezes, os bônus que estar no ministério proporcionam. Mas o que nós muitas vezes não sabemos são as lutas, são os bastidores, são as dificuldades que um pastor enfrenta. E muita gente, quando começa a trilhar no caminho ministerial, começa a trilhar na chamada pastoral, que começa a enfrentar os problemas, os embates, as cargas, as responsabilidades, muitos acabam dizendo: eu acho que eu errei, eu acho que não é isso que eu queria, não. Porque estamos acostumados a olhar o status, aquilo que a aparência nos mostra. Mas só o dia a dia de um pastor, só a semana de um pastor, é que vai mostrar as demandas, as pressões, cuidar de vidas, atender o problema das pessoas. E não tem como não se envolver com o problema das pessoas. Os preconceitos que um pastor vive. Hoje em dia, na sociedade aí fora, pastor é sinônimo de ladrão. As pessoas dizem: você vai para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor. Vivemos uma sociedade que olha a figura de um pastor como alguém interessado no dinheiro das pessoas. E além dos preconceitos da sociedade em si, às vezes vivemos preconceitos dentro da própria igreja. De pessoas que às vezes colocam o pastor como um personagem quase super-heróico, quase um Capitão América da Marvel, alguém que não pode falhar, alguém que não pode demonstrar fraqueza, alguém que, quando o membro, a ovelha, vai até o pastor com um problema, ele espera, ele cria uma expectativa de que o pastor vai resolver o problema dele. E se o pastor de alguma forma demonstra alguma fraqueza, alguma falha, porque pastor também é ser humano, as pessoas dizem: não, acho que esse pastor não serve para ser o meu pastor. O pastor tem que ser quase um super homem. Para muitos, o pastor não pode nem tirar férias, tem que trabalhar 12 meses. Quem é da sede aqui sabe o que eu estou falando. Não, o pastor não pode descansar, não. Tem que estar 24 horas à disposição. E aí eu pergunto: por que você quer ser pastor? Precisamos entender a nossa motivação. Eu quero falar sobre chamado pastoral. O apóstolo Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva. O primeiro, a quem Jesus tinha um projeto desde o início, desde o começo do ministério de Jesus. Jesus já tinha um projeto para Pedro. Não é à toa que um dia Jesus chamou os discípulos e disse assim: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros dizem que tu é um dos profetas. E ele disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro
se levanta espontaneamente e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Por isso eu te entrego as chaves do reino. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou traçando para você um projeto para que você seja aquele que vai pastorear a minha igreja quando eu for. Você vai iniciar o projeto da igreja. Eu te entrego as chaves do reino. Quando Jesus começa o seu ministério, ele, após ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus vai para Cafarnaum. E havia um propósito pelo qual Jesus foi para Cafarnaum: começar o seu ministério lá. Uma cidade marítima. E ele encontra-se com Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Jesus então usa uma estratégia e fala para Pedro: Pedro, posso usar o seu barco? Jesus sobe no barco, Pedro afasta o barco um pouco da terra e Jesus usa uma tecnologia da época. A tecnologia era falar do mar para que o vento do mar levasse a voz dele para as pessoas. Era a tecnologia que Jesus tinha. Jesus, após pregar, Jesus desce do barco e fala: agora vão lá e pesquem. E aí Pedro fala: Senhor, desculpa, mas nós já pescamos a noite inteira. Não pescamos nada essa noite. O mar não está para peixe hoje, Senhor. E Jesus fala: mas vão ao mar alto e lancem as vossas redes. Ele fala: então, Senhor, pela tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. E diante de toda aquela multidão que estava ali à beira da praia, quando Pedro lança a rede, diz que tinha tanto peixe que as redes se rompiam. Eles pediram ajuda aos outros barcos. E quando eles voltam com aquela pesca maravilhosa, Pedro fala assim: Senhor, ausenta-te de mim. Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O Senhor é um homem santo. Senhor, eu não sou digno de estar perto do Senhor, de Senhor entrar no meu barco. E aí Jesus fala para ele assim: não temas, porque a partir de agora você será pescador de homens. Bem-vindo ao meu discipulado. Bem-vindo ao meu discipulado. A partir de agora eu vou começar um treinamento com você. A partir de agora você vai andar comigo. Eu vou te ensinar a pescar pessoas, a ganhar almas. E a Bíblia diz que eles, deixando tudo, deixando redes, deixando peixes, seguiram a Jesus. O interessante é o seguinte: o ministério de Jesus, ele era um ministério itinerante. O que é isso? Jesus, ele caminhava pelas cidades de Israel, junto com seus discípulos, com a sua equipe, e Jesus ia pregando. Então ele saía de Cafarnaum, ele ia para Betânia, ele saía de Betânia, ele passava por Decápolis. De repente ele sentiu o impulso do Espírito Santo, atravessava o mar e ia para Gadara. Então Jesus ia passando pelas cidades e depois ele voltava para sua casa. E era o tempo que os discípulos tinham, porque Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, ele era casado. Então ele ia na missão com Jesus, eles iam, seguiam Jesus, Jesus pregava, eles acompanhavam, Jesus entrava em Jericó, curava um cego, Jesus ia, falava com Zaqueu, e eles iam passando pelas cidades, depois voltavam. E no momento que eles voltavam da missão, da obra missionária,
Então os discípulos podiam estar com a sua família. Mas de repente Jesus falava: mais uma vez é hora de nós irmos. Até que um dia, numa dessas viagens, numa dessas idas, alguém disse: Senhor, serve-me de ir contigo. Deixa que eu vá com o Senhor também nessa viagem. E aí Jesus disse assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você vai ter que abandonar algumas coisas. Alguém disse assim: mas Senhor, meu pai está quase morrendo, deixa eu só enterrar o meu pai e eu vou te seguir na viagem missionária. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. A gente começa a entender algumas coisas da Bíblia. Bom, Jesus morreu. Jesus morreu, foi crucificado. Mas antes de Jesus morrer, numa das últimas conversas, um dos últimos momentos de Jesus com os discípulos, quando Jesus começa a revelar a sua obra, dizendo assim: pessoal, é o seguinte, vocês estão 3 anos aqui comigo, eu vou contar uma coisa para vocês. O Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, e ele será açoitado, escarnecido. Pedro então fala: Senhor, nem que me custe a morte, mas eu não te abandonarei. Nem que me custe a morte, eu estou com o Senhor. E aí Jesus fala: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai negar que me conhece. Acontece a prisão de Jesus. Vocês conhecem a história. Pedro, num supetão, puxa a espada, corta a orelha de um servo. Jesus então é levado preso, e a partir daquele momento, Pedro não fala mais com Jesus. Até que enquanto Jesus estava lá, sendo julgado pelo Sinédrio, Pedro estava tentando ver o que estava acontecendo. Pedro então chega no pátio, e Pedro está ali olhando a multidão ali. Era de madrugada, mais ou menos umas 5 horas da manhã, 4 horas para 5 da manhã. Pedro está lá se esquentando numa fogueira, e alguém diz assim: peraí, mas tu era discípulo dele. Eu te conheço, eu te vi com ele numa das viagens. Ele disse: não, nem conheço esse homem. Não conheço ele. E ele sai de perto. Até que a Bíblia fala que passa mais 1 hora, e uma das criadas fala: você com certeza é discípulo dele, você é galileu. E ele fala: não, você está louca, você está fora de si, eu não conheço esse homem. E pela 3ª vez, um soldado olha para ele assim: eu acho que você estava com ele. E a Bíblia fala que Pedro começa a praguejar. Sabe o que é praguejar? Talvez falando palavras de baixo calão. Eu já disse, eu não conheço esse homem, eu já falei. E quando Pedro sai dali, Lucas capítulo 21, se não falha a memória, fala que Jesus está sendo levado, e no meio desse caminho que Jesus está sendo levado, amarrado, já tinha apanhado, Jesus olha para Pedro. E na hora que Jesus olha para Pedro, o galo canta. E Pedro se lembra das palavras de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro sai dali e chora amargamente. Eu sinceramente não sei o que significa chorar amargamente. Um choro amargo. Um choro amargo. Um choro de culpa.
Um choro de que você fez algo que não devia fazer. Um choro de arrependimento. Chorar amargamente. Aí acontece a morte de Jesus. Alguém diz assim: Pedro, Jesus ressuscitou. É interessante que quando Jesus ressuscita, ele fala para Maria assim: diga aos discípulos e a Pedro que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Eles correm, Pedro corre, João corre para o túmulo. A Bíblia fala em João capítulo 20 que quando eles correm na direção do túmulo de Jesus, João chega primeiro, porque João era mais jovem. Então ele corre na frente e chega primeiro. E fica ali na porta do túmulo, vê a pedra removida, o sepulcro aberto. Mas quando Pedro chega, depois ele passa por João e entra no túmulo. E ele vê os lençóis. E a instrução era: vão para a Galileia, porque lá o Senhor vai aparecer a vocês. Agora veja bem, o texto que nós lemos aqui de João 21, o versículo 14 diz: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. A primeira vez Jesus aparece quando eles estavam trancados, preocupados, pensando: e agora? Eles falam que Jesus ressuscitou, uns disseram que viram ele, estamos aí, a qualquer momento pode chegar os soldados romanos e nos encontrar aqui. E Jesus então aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Mas Jesus não falou com Pedro. Jesus não falou com Pedro. Estava ausente Tomé. E quando os discípulos falam: Tomé, você não estava aqui, rapaz, você perdeu. O mestre apareceu para nós. Ele apareceu aqui, as portas, janelas estavam trancadas. Ele apareceu aqui, falou conosco, comeu com a gente aqui. E Tomé fala: isso é mentira de vocês. Se eu não tocar no lugar da ferida, eu não acredito. Se eu não tocar na marca dos pregos, no lugar da lança, eu não acredito. Uma semana depois, Jesus aparece pela segunda vez. Jesus fala com Tomé, mas não fala com Pedro. Deixa eu abrir um parêntese aqui para falar uma coisa. Às vezes na nossa caminhada ministerial, na nossa trajetória cristã, é normal às vezes nós cometermos falhas. É normal cometermos erros, tomarmos decisões erradas, pecar contra o Senhor. E nessas horas, às vezes a única coisa que a gente quer é ouvir Deus falar conosco. Deus falar conosco. Em Diadema, acho que eu já contei isso aqui na igreja. Um pastor tirou a própria vida. Um pastor tirou a própria vida. E todos ficaram chocados, lógico. Porque ele não dava indícios do que estava acontecendo, se tinha algum problema. Aparentemente estava tudo normal. Tudo normal. E ele, a família, os filhos, a viúva, a igreja, estarrecida, dilacerada. Mas foram
fazer uma busca no computador do pastor e viram que ele estava envolvido com pornografia. Quantos que estão dentro da igreja, estão servindo a Deus, mas que carregam pecados escondidos, pecados ocultos, coisas que você às vezes reprova, mas que dentro da igreja, dentro das quatro paredes, todo mundo tem roupa de crente, todo mundo tem cabelo de crente, todo mundo tem aparência de crente, mas só Deus conhece a nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho. Só Deus conhece a nossa conduta, só Deus conhece o nosso caráter. Você sabe qual é a diferença de Pedro para Judas? Os dois traíram Jesus. Os dois traíram Jesus. Só que Judas falou assim: o meu pecado não tem perdão. Eu andei com ele 3 anos, aprendi, passei na escola de ministério, passei pelo discipulado, eu vi milagres, eu vi tudo, e eu traí ele. Ele disse: o meu pecado não tem perdão. Vou dar um fim na minha vida. A diferença é que Pedro chorou amargamente, mas continuou no seu coração a esperança de ser perdoado. Ah, se Judas tivesse esperado. Ah, se Judas tivesse esperado só mais 3 dias. Ei, tem perdão para você nessa tarde. Tem perdão para você nessa tarde. Jesus aparecia e desaparecia. Até que Pedro falou assim: quer saber de uma coisa? Ele não fala mais comigo. Ele não fala mais comigo. Eu fiquei esperando ele falar alguma coisa. Acho melhor acabar com esse negócio de ministério, de discípulo. Vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar para o meu trabalho. Vou voltar para a minha carreira. Vou voltar para a minha ocupação. Vou pescar. E os discípulos falaram: vou contigo. Nós vamos contigo. E eles entraram para o barco. Quando eles estavam lá no meio do mar, não muito distante da terra, eles avistam uma fogueira na praia. E Jesus falou assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles olham no meio da escuridão, uma pessoa em pé, um homem em pé, uma fogueira acesa, e disseram: não. Ele disse: lance a rede do lado direito. Sabe o que Jesus estava fazendo? Voltando lá no início, dizendo assim: Pedro, eu vou lembrar você para que eu te chamei. Eu vou lembrar você a promessa que eu te fiz. Lance a rede do lado direito. E eles lançaram. E veio 153 grandes peixes. E quando eles puxam os peixes, quando eles puxam a rede, João fala assim para Pedro: é o Senhor. E Pedro estava, a Bíblia fala que ele estava nu, mas é porque ele estava com um calção. Estava com um calção. Estava sem camisa, com um calção. E ele pula na água.
Ele pula de vergonha. A maior vergonha de Pedro não era a sua exposição física. A maior vergonha de Pedro era o pecado. A maior vergonha de Pedro era ter traído o Filho de Deus. Ele se esconde. Deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo essa mensagem. O Espírito Santo colocou você diante dessa palavra, porque você se afastou da presença de Deus. Você pensa que o teu pecado não tem perdão. Você acha que o Senhor não pode te perdoar. E você procura se esconder da presença de Deus. Mas hoje, nessa tarde, quando você está assistindo essa mensagem, o Senhor te diz: eu renovo a minha promessa, a minha aliança na sua vida. Eles vão para a praia. Quando chegam na praia, Jesus já tinha peixe assado e pão. E eles sentam-se em volta da fogueira, mas ninguém ousava falar nada, nem perguntar: quem és tu? Mas eles sabiam que era o Senhor. Até que Jesus resolveu quebrar o silêncio. Virou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha falado para ele há 3 anos antes: eu vou te fazer um pescador de homens. Eu vou te fazer um pescador de almas. Agora Jesus renova a promessa e diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então pastoreia os meus cordeiros. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém que tem um chamado pastoral, ele não é pastor porque ele não tem outra coisa para fazer. Ele não é que ele viu no pastorado algo que ele... É porque ele não tinha uma outra carreira para seguir, ele virou pastor. Não é isso. Alguém que tem um chamado pastoral, não é que ele tentou ser comerciante e não deu certo, ele tentou abrir uma empresa e não conseguiu, ele tentou seguir uma carreira e não deu certo, ele falou: não, vou ser pastor. Não, não é isso. Chamado pastoral é justamente ao contrário. É quando você pode fazer qualquer outra coisa, mas você escolhe pastorear ovelhas. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas existe uma chama, existe um chamado, existe algo que arde dentro de